Olá, bem-vindos ao meu vídeo aqui no canal. Me chamo Stephanie de Paula. Aqui eu quero falar sobre a minha vida, espiritualidade, pós-mormonismo e tudo o que se passa aqui pela minha cabecinha, gente. Hoje eu quero contar pra vocês por que eu deixei o mormonismo. Para isso, senta que lá vem história. Te imaginas lo que siento yo. Bom, antes eu queria dar uma pincelada em como que foi eu conhecer a igreja. Só vou dar uma pincelada mesmo, porque eu quero fazer um vídeo só para isso e contar um pouco como foi minha adolescência, né, na igreja Sud. Mas eu me batizei na igreja com 12 anos, sozinha, sem meus pais. Eu era uma moça muito dedicada, gente. Eu era aquela moça, assim, que frequentava mutual, que fez seminário, que fez progresso pessoal tudo certinho, que me empenhava e aprendia a reger, aprendia a cantar. Eu pintei e bordei, eu fiz exatamente tudo o que uma moça Sud deve fazer. Fui para acampamentos, servia, fui presidente Abelhinha, Laurel, todas essas coisinhas assim, eu me dediquei para fazer durante a minha adolescência. Fui missionária, fui para a Missão Brasil Porto Alegre Norte, de 2015 a 2017. Voltei, encontrei uma pessoa, a gente se casou no templo, ficamos 6 anos, né, casados, temos uma filha. Também apresentamos ela para a igreja, também ela frequentou por um tempo a igreja também com a gente. Até que chegou o momento que eu sou de Osasco, de São Paulo, originalmente, mas hoje eu vivo aqui na Palhoça. E eu me mudei pra cá em 2022. Pra cá faz uns 2, 3 anos mais ou menos. E quando eu me mudei pra cá, eu não conhecia absolutamente ninguém. Na época eu tinha uma amiga que era da igreja. E aí eu comecei a frequentar a igreja daqui, de Palhoça. Porém, gente, assim, eu ir na igreja, eu e a porta na igreja era a mesma coisa, assim, sabe? Eu não consegui me conectar com mais pessoas. Eu só consegui depois que eu troquei de ala. E antes, assim, eu não tinha nenhuma amizade, eu era uma pessoa completamente sozinha. Eu ficava em casa, cuidando da minha filha, então eu também não saía para trabalhar fora, não tinha contato com outras pessoas. E essa rotina de solidão me fez entrar numa depressão. Eu não sabia que era depressão, eu não sabia esse sentimento, eu não havia conhecido nunca aquele sentimento. Mas basicamente assim, eu não conseguia levantar da cama, eu não tinha nenhum objetivo, eu só ficava jogando Candy Crush, não conseguia limpar minha casa, não conseguia fazer uma comida para minha filha, sabe? Bem triste mesmo, assim. Cheguei a pensar em suicídio 2 vezes, porque aquela rotina tava me matando de verdade e aos poucos. Então eu me vi assim, quando eu tava em São Paulo, a igreja era um dos meus pilares, assim, sabe? Quando eu tava lá, era o social mesmo, de ter pessoas que você se conecta e tudo mais. E aqui eu me vi completamente sozinha. E foi muito duro pra mim lidar com isso. Até que eu comecei a meio que reagir, criar uns movimentos. O primeiro movimento que eu criei para tentar sair daquela energia, daquele buraco, eu criei até um canal no YouTube para hinos da igreja para crianças, porque a Liz ela ficava assistindo desenho, então eu falei, eu vou criar uns desenhos para ela assistir. Aí eu virei a mãe youtuber que cantava os hinos da igreja para Liz, tem até hoje, inclusive. Aquele foi o primeiro movimento que eu consegui meio que sair daquela minha aquele meu buraco, sabe? Foi o canal. Aí eu comecei a criar um movimento na minha vida, sabe? Eu comecei a ter algum objetivo, alguma coisa pra eu fazer, porque eu não tinha nada pra fazer. Eu comecei ali o canal no YouTube, me deu uma gracinha da vida. E aí, depois disso, eu decidi que eu ia trabalhar fora. E eu já tô enrolando todos os assuntos, ai meu Deus. Ai, gente, eu tô enrolando todas as coisas aqui. Vou pular essa parte. Não sei fazer vídeo no YouTube. Tá, eu contei toda essa minha história. Desculpa aí por ter enrolado tanto. Mas é que eu queria dar esse contexto pelo seguinte fato. Quando eu vi que a minha vida não tava rolando, não tava acontecendo as coisas como, tipo assim, a minha bênção patriarcal tinha prometido, como assim, eu fiquei, cadê aquelas bênçãos da missão? Passei um pouco por necessidade, sabe assim, de a gente queria conquistar algumas coisas, era muito difícil, e eu ficava me perguntando por que é tão difícil assim, se eu estou na igreja verdadeira e se eu tô com Deus.
E se Deus tá comigo, porque as coisas têm que ser tão difíceis, sabe? E eu ficava me questionando isso, eu ficava, por que que se eu tô, sabe, no caminho, por que que é tão difícil pra mim? E tem pessoas fora e que estão aí conquistando as coisas, e pra gente aqui é tão difícil, tão difícil, tão difícil, tão difícil sair do lugar. E eu me questionava muito isso, por que que a minha vida tava tão bosta se eu tinha feito tudo aquilo que tinham me pedido, sabe? Fui obediente na adolescência, me casei no templo, eu tive a minha filha na igreja, por que eu tava tão ruim? Por que eu não conseguia, sabe assim, me sentia triste, não conseguia sair do lugar? E foi o primeiro pensamento que me veio assim na cabeça, sabe assim, se a igreja é verdadeira, se eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, por que as coisas não estão acontecendo? E aí eu comecei, né, a trabalhar fora e com esses pensamentos. E me perguntando, falava, eu acho que essa igreja, eu acho que essas coisas não é isso, sabe? Não é isso que vai dar sucesso pra vida da pessoa. Tipo, não é se você foi pra missão que isso vai te garantir sucesso. Não é se você casou no templo que você vai ter um casamento feliz. E eu comecei a ver que aquelas bênçãos que tanto me prometeram por tanto tempo eram bem reais, entendeu? Eram promessas muito vazias e que, tipo, tá, até quando? Quando que vai vir essas bênçãos aí? Era um dos pensamentos que eu comecei a ter. E aí, nesse caminho, eu comecei a me abrir para conhecer coisas da religião que eu não sabia. Então, o primeiro canal, assim, que eu tive contato foi o do Mormonismo Sem Censura. Acho que eu achei eles no Instagram. E comecei a estudar os conteúdos, a ver o que eles tinham para falar. E aí eu comecei a me abrir, a conhecer esse outro lado da história, coisas que eu não sabia. Achei o site chamado do Joseph Smith, vou deixar aqui. E aí teve um dia que eu entrei nesse site e vi a lista das esposas de Joseph Smith. Eu fui lendo uma, duas, três, quatro, 15, 16, 20, 30, mais de 30 mulheres envolvidas em casamentos com Joseph. E o que eu pensei, né? E aí eu comecei a ver um lado da história que eu nunca tinha visto, sabe? Porque assim, na minha concepção de vida, tipo, de tantos anos na igreja, sempre missão, e passei por CTM, e já li sei lá quantas vezes livros de Mormon, dos convênios. Na minha mente, a poligamia foi o seguinte: foi algo extremamente necessário. Foi algo extremamente preciso para salvar aquelas mulheres e dar algum suporte espiritual, financeiro, né, temporal para elas. Eu pensava que Joseph Smith tinha se casado no civil, legitimamente, com 6 no máximo. Eu pensava, acho que foi umas 6 que ele se casou no civil, para essas mulheres terem direito à herança dele, né, às terras que ele tinha, a ele poder ajudar elas, assim, fazer as famílias delas, os filhos delas. E aí eu pensava isso da poligamia. Eu pensava que a Amy Smith tinha que aprovar essas esposas. Eu pensava que foi uma coisa realmente, como a gente vê naqueles vídeos dos mormons fundamentalistas, lá dos mormons fundamentistas. Eu achava que era aquilo ali, né? Que tinha uma casa pra cada uma e tudo mais, gente. E aí, quando eu me abri a conhecer a história real de Joseph Smith, que eu vi essas mais de 30 mulheres, eu até cheguei no conselheiro da estaca e mostrei a lista de nomes pra ele. Falei, você conhece quem são essas mulheres? Perguntei. Daí ele, não, quem são? Falei, todas elas foram esposas plurais de Joseph Smith, você sabia? Ah, ele, não sabia. Não sabia, mas não importa, sabe? Aí eu perguntei pro conselheiro do bispo também. Não, mas isso não importa. Não, vamos focar no que a gente precisa focar. Eu, gente, mas isso muda o contexto de tudo. Porque na minha concepção de quem era Joseph Smith, que era uma pessoa que tinha uma imagem dele, sabe? De uma pessoa íntegra, valorosa, e de repente ver que ele se casou com mais de 30 mulheres, e muitas delas já eram casadas, ou seja, não precisavam de amparo temporal. Outras eram jovens, adolescentes que viviam com os pais. Tipo, você tirou ela da casa delas pra morar com você e falou que se casou com ela só pra poder ter um lance físico. E comecei a ver essas histórias assim que, peraí, não é aquilo ali que me contaram, não, entendeu? E isso de verdade me incomodou muito, porque eu pensei, alguém com esse caráter, Deus jamais
iria aparecer para essa pessoa, gente. Existem bilhões de pessoas nesse planeta Terra. Pessoas boas, pessoas do bem, pessoas de todas as religiões, pessoas de, sabe? E aí Deus decide aparecer para uma dessa pessoa. E essa uma pessoa é desse caráter tão duvidoso quanto Joseph Smith era. Aí pra mim caiu assim, eu falei, eu não acredito nesse Deus. Não acredito. Eu não acredito que esse Deus tenha escolhido esse tipo de pessoa de caráter, sabe, tão nojento pra Cristo aparecer, enfim. Porque a reflexão que eu tive sobre toda a história e estrutura da igreja, que eu me peguei olhando pra essa história de Joseph Smith e de que ele era um safado e não aquele profeta que eu sempre cantei hinos, sempre admirei, imaginei que ele era de tal forma e na verdade não era. Foi quando eu falei, algo de errado não está certo realmente. E aí, a partir disso, eu me permiti, porque quando você tá ali dentro, você tem muito medo, né? Muito medo de pesquisar coisas de fora da igreja. E eu tinha esse medo também. Comecei a pesquisar mais histórias da igreja, comecei a pesquisar coisas da vida de Joseph Smith, de Brigham Young, comecei a ler assuntos, li a carta do do quarto para o diretor do SEI, e tudo isso foi expandindo minha mente, foi expandindo minha mente, foi expandindo minha mente, e aí eu concluí e senti que não era mais o meu tempo de estar ali. Eu já não me sentia bem dentro da igreja, eu me sentia vazia. Eu chegava nos domingos e voltava para casa vazia, sem, sabe, vazia, assim, não conseguia me sentir à vontade ali dentro, não sentia que as pessoas eram reais ali dentro comigo. Sentia muito preconceito, sentia muito medo no olhar das pessoas. Quando eu comentava sobre esses assuntos, sabe, de falar sobre a história da igreja, eu queria sentir abertura, sabe, falar, não, aconteceu, mas aconteceu isso, isso, isso. E sempre as pessoas negavam todas essas histórias, nunca ninguém queria reconhecer de fato o que Joseph Smith tinha feito. E aí eu deixei de ir, né, deixei de ir à igreja. E a partir disso, então, eu fui me desvinculando aos poucos. Porém, as crenças e os medos continuaram em mim por muito tempo, continuaram enraizados por mim muito tempo. Ainda estou fazendo essa limpeza de crenças, de medo que me foi embutida por muitos e muitos anos. Faço terapia e isso me ajuda muito. E, enfim, ainda estou no processo. Então, falar disso, comecei a falar disso no Instagram, vim agora pro YouTube. Falar disso pra mim é uma forma que eu tenho de me libertar, sabe? Uma forma que eu tenho de entender tudo aquilo que eu passei e me limpar de crenças que não são minhas, crenças que não são corretas, crenças do medo, sabe? E eu estou nesse processo. Então, por isso que eu decidi, né, fazer esse vídeo, esse canal. Porque eu durante esse processo que eu comecei a falar no Instagram sobre religião, muitas pessoas chegam em mim pra conversar, pra desabafar, sabe? Assim, como um refúgio. E eu sinto que falta essa conversa aqui. E eu sinto de compartilhar isso com vocês. Então, por que eu deixei o mormonismo? Porque eu senti que a igreja ela não foi verdadeira. Eu senti que a igreja não foi transparente. Eles prezam muito por falar a verdade e fica falando em verdade, verdade, verdade o tempo inteiro. Mas na verdade, eles não falam a verdade, entendeu? A verdade é assim, se você se garante na verdade, você não devia ter medo do que as outras pessoas estão falando ou proibir as pessoas de consumirem alguns conteúdos, porque afinal não é verdade, certo? Então, a igreja proíbe muitas pessoas de consumirem conteúdos assim, porque ela sabe que não é verdade, ela sabe, os líderes que estão lá dentro, eles sabem que as coisas não, que eles conseguem manipular sim. Tem gente que só pega informação no site da igreja e as pessoas continuam pegando, sabe, acreditam que as informações certas estão lá só no site da igreja e vivem aquilo ali. Me dei conta que a igreja não era tão transparente assim.
e os meus valores como ser humano é honestidade, a sinceridade. Eu sou uma pessoa que prezo muito pela transparência. E quando eu olhei assim para a igreja e vi que ela não estava sendo transparente comigo, isso foi uma decepção muito grande para mim. E hoje eu consigo ter, né, mais clareza de tudo o que aconteceu. Ainda estou criando essa clareza. Já faz mais de um ano que eu não vou à igreja. Não sinto a menor falta. Pelo contrário, eu consigo hoje ter relações muito mais sinceras e verdadeiras, e minha vida tem muito mais sentido em muitas coisas do que quando eu era, né, da religião. E o vídeo de hoje era sobre isso, um pouquinho dessa história. Não sei se eu me enrolei, não sei se eu me bananei, provavelmente. Mas é isso aí, eu vou aprendendo no caminho como me comunicar aqui com vocês de uma forma mais clara. E até o próximo vídeo, um beijo!